Tem a questão também, como é que eles construíam, como é que eles empilhavam essas pedras, né? Não é só levar até lá. Como é que eles faziam isso? Lego. Porque eu acho que essa é a maior pergunta. Não, aí já foram os OVNIs. Eles só levaram. Aí sim. Com um collab aí. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre as pirâmides do Egito. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Todo mundo gosta desse assunto de pirâmide e agora tá dando o que falar, né? Saindo nas notícias aí, não sei o que, descoberta, e todo mundo começa a correr atrás de informação, coisas mirabolantes aí sobre a construção das pirâmides lá no Egito, lá. O lance é que dois caras, o Corrado Malanga e o Filippo Biondi, ligados à Universidade de Pisa, eles fizeram ali uma coletiva de imprensa e mostraram umas imagens de radar, umas interpretações dessa imagem e criaram teorias de que existem superestruturas abaixo das pirâmides lá do complexo de Gizé. Aí, claro que foi noticiado, né, em vários veículos, né, tipo assim, a grande descoberta, os mistérios, os segredos das pirâmides do Egito, construções enormes sobre as pirâmides e tal, e gente já falando que seria uma cidade perdida, outros falando que era um gerador de energia, né, e várias dessas especulações aí baseadas em nada, né, ou quase nada. Nos borrão de radar, com umas cor vermelha estourada pra caramba, que não dá pra ver nada ali, mas a galera interpretou superestruturas. Esse estudo ele nem é desse ano, tá? Ele é de alguns anos atrás, não houve uma publicação científica sobre ele, e recentemente agora o pessoal voltou atrás e expôs isso aí, né? Esses dois pesquisadores, eles utilizaram uma tecnologia radar, né, de um satélite que está em órbita na Terra. Sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, né? Então a gente está falando aí de um satélite, de um aparelho que emite onda eletromagnética e ele está lá a 600, 650, 670 quilômetros da superfície, tá? Então o satélite ele passa ali emitindo o seu raio eletromagnético, esse raio eletromagnético vem, bate no chão e volta para ele fazendo uma leitura ali. 700, quase 700 quilômetros, velho. 670, 700 quilômetros, tá doido? Estão alegando que tem essas estruturas ali que seriam o quê? Daria uns 2 quilômetros quase, né? Exatamente. Então, pô, além dessa distância que esse equipamento já está do solo. Então, assim, cara, como que eles podem ter uma precisão dessa, né, numa distância tão grande assim? Eles enchem a boca para falar, não, utilizamos a tecnologia SAR, né? Mas é como eu falei, cara, uma onda eletromagnética você consegue atravessar o espaço vazio inteiro, né? Tanto que a gente tem vários telescópios aí que estão em órbita que estão tirando fotos e vídeos incríveis. Mas por quê? Porque está atravessando o vazio. Quando você vai entrar na Terra, né, eu assisti vídeos e li coisas sobre especialistas nessa tecnologia, que eles falam que na Terra, a onda eletromagnética, ela entra. Mas com precisão ela não passa de 10 metros do solo, né? Então a interpretação que essa galera está tirando, falando que tem uma superestrutura a 2.000 metros, né, 3, 4 vezes até a dimensão da pirâmide mesmo, só que para baixo, tem essa superestrutura, mas você não teria precisão dessa leitura radar a mais de 10 metros. Então como é que estão falando que é 2.000, né, 2 quilômetros para baixo da Terra? Tem um negócio lá! Não, entendeu? É uma interpretação. Não sei se vocês viram a imagem em si da leitura radar, ela parece uma leitura de calor, porque ela é cheia de cores, né? Mas não confunda, não é uma leitura de calor, é uma leitura radar, e que mostra realmente uma espécie de cores assim abaixo das pirâmides de Quéops, inclusive, né, do complexo de Quéops, que dão a entender um certo, um aspecto cilíndrico, mas aí o que tiraram de conclusão a partir disso é que é muito, muito mirabolante, né? Falaram que não, são 4 pilares, né, e que eles estão envoltos por uma bobina, ou que talvez seria uma rampa em espiral para antigas cidades. Então, tipo assim, especulou-se muito sobre uma leitura que, na verdade, nada diz, né? Cara, eu acho que, assim, a gente tem que aceitar a capacidade do ser humano, né? Isso tudo a gente sabe por quê. Esses caras, principalmente esse, eu acho que é Corrado, não vou lembrar agora, o italiano, ele é um cara Corrado Malanga. É aficionado por ufologia. Sim. E algumas pseudociências também, a questão de estudo de vibrações e tal. Enfim, infelizmente muitos desses... Gratiluz, aquela galera do Gratiluz, emane suas energias para o universo. Infelizmente, que ele vai te esses pesquisadores,
eles estão sempre procurando uma maneira de transformar grandes obras da humanidade em coisas que sejam impossíveis para um ser humano, para poder alegar que aquilo foi feito por alienígena. E não é de hoje, né, que tem essa alegação, porque realmente, cara, as pirâmides, elas são uma construção, assim, absurdamente grandiosas, assim, e a gente tem dificuldade para saber como foram feitas. Mas aí sempre tem aquela conversa, né, pô, até hoje em dia seria difícil. Mas isso quer dizer que antigamente era impossível? Que o pessoal não tinha o intelecto suficiente para fazer? Ou será que... Vou pegar a carta de novo aqui. Ou será que isso é racismo? Será que é porque aquele pessoal da África, do norte da África, não teria capacidade? Porque, cara, a gente tem que aceitar que uma construção com 21 mil metros cúbicos de pedra, né, que está preservada há mais de 2.000 anos, com blocos individuais de 6 toneladas e encaixada à perfeição, onde nada pode passar, a gente tem que aceitar que isso pode ser feito por um ser humano. Até porque essa é a ponte do Guard, que foi feita pelos romanos. Isso ninguém contesta, não tem ninguém dizendo que pode ter sido um alienígena. E ela é tão absurdamente bem feita quanto... Entendeu? Porra, em 2,5 km não tem 2 centímetros de diferença, não tem 2 centímetros de desnível. Tá lá em pé até hoje, ninguém contesta. Mas os caras eram os romanos, né? Eles poderiam. Agora, pô, o pessoal do Egito ia fazer aquilo? Não, foi alienígena. Eu acho que o pessoal tava pensando que você tava descrevendo as dimensões de uma pirâmide. Pô, o lance é que essa pirâmide, a pirâmide de Kéops, é a maior, não é? Lá das 3? Maior e mais famosa também, né? 146 metros de altura, alguma coisa assim. Isso, inclusive, ela foi o maior monumento construído pela humanidade por mais de 4.000 anos. Porque ela tem mais de 4.000 anos e só superaram a altura dela, acho que no século XIX, não foi? Foi a Catedral de Lincoln. Foi uma catedral, assim, superaram por pouco, que a pirâmide tem 146 e essa catedral tem 160. Não querendo tirar o mérito da catedral, mas vamos lá, fazer um bagulho de 150 metros catedral, de pedra, né? Fazer um bagulho de 4.000 anos depois? Mas fazer um bagulho de pedra de 150 metros de altura deve ser muito mais difícil do que fazer uma catedral, que no final tu bota uma cruz de 3 metros e aí... E aí, tem 147 a diferença aí metros. foi só na cruz. A diferença foi só na cruz. a catedral tem 145 e a diferença foi só na cruz. Botaram, é tipo o Burj Khalifa, né? O maior prédio do mundo. Ele tem. Lá em cima ele tem uma antena gigante lá, de não sei quantos metros lá. Porra. Como se ele já não tivesse o recorde, né? Isso é só pra dificultar mesmo. Não, mas eu acho que as varreduras de radar que os malucos fizeram lá foi na outra pirâmide, foi na de Khafre, não foi não? Isso, foi na de Khafre, exatamente. Não, né? Porque o Sampaio tinha falado das dimensões lá do aqueduto, eu ia falar um pouquinho sobre a pirâmide de Kéops, só pra gente ter um paralelo interessante aqui, porque ela foi construída, a de Kéops, tá? Tô falando agora. Ela foi construída aproximadamente em 2580, tá? Antes de Cristo, tá? Ou seja, a gente falando da civilização egípcia, que a gente tem registros aí em 3100 a.C., a gente já tá falando aí de 6 séculos de experiência em engenharia, em arquitetura, em construção, tá? Então essas pirâmides que são famosas, que são perfeitinhas ali, né? Você vê de cima realmente, nossa, tudo muito perfeito, muito quadrado. Mas por quê? Porque o pessoal já foi na tentativa e no erro, foi construindo pirâmide que desmontou e aí depois conseguiram fazer essas aí mesmo. Essas varreduras que esses caras fizeram, né, lá de radar, elas podem não indicar nada também. A gente não sabe, porque uma estrutura desse tamanho, com esse peso, há mais de 4.000 anos ali naquele lugar, pode ter modificado de alguma forma também a própria estrutura do solo embaixo. Ou então eles resolveram construir essa pirâmide em cima de algum aspecto, um acidente geológico natural lá específico, por motivos religiosos mesmo. Pode não ser nada, pode ser uma interferência no aparelho, cara. Caralho. Pode ser tudo, inclusive nada. Própria massa. Cara, mas olha, eu acho uma coisa importante aqui que o pessoal pode... O pessoal que normalmente gosta de tratar as pirâmides como uma coisa misteriosa e talvez alienígena, né? É que, pô, mas tem pirâmide no mundo todo. Como é que pode? Não tinha como ter comunicação, porque tem pirâmide no México, tem pirâmide na China, tem pirâmide na Indonésia. Mas como é que é isso? Só pode ter sido alguma coisa de fora que botou essas pirâmides aí. Então, qual que é a diferença e por que existem pirâmides no mundo todo?
Pra começar por causa da gravidade. Então, como já foi falado, eu já falei em outro episódio aqui, cara, qual que é o jeito mais fácil de você construir uma coisa alta? É no formato de pirâmide, você faz uma base mais larga e vai aumentando, né? E tem... O que poucas pessoas falam é que as pirâmides, são muitas pirâmides que ainda existem, a grande maioria delas está muito deteriorada, obviamente, né, por conta do tempo, mas, tipo, a gente tem conhecimento de mais de 100, e, assim, elas são de formatos muito diferentes e tamanhos muito diferentes. Isso também. só no Egito, né? Que você tá falando. Isso só no Egito. Isso só no Egito. Então, se a gente for falar das outras pirâmides, né, por exemplo, as pirâmides dos maias e dos astecas, elas não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. É só uma base, né, mais larga, como eu falei, para ser mais alto, e ela é feita, né, ela tem as mastabas muito bem definidas ali, elas não são retas, assim, igual do Egito, né? Você vê que são vários níveis, como se fossem escadas, assim, né? E essas do México, elas eram templos. E isso é bem óbvio, assim, que eram templos. É como se eles tivessem construído um monte para botar o templo lá no alto. Simples assim. Enquanto as do Egito são túmulos, são tumbas. Tá entendendo? Então, em vários lugares diferentes, elas são coisas diferentes e são feitas totalmente diferentes. Não tem nada a ver, cara. A única ligação é essa. Pô, como é que constrói uma coisa muito grande? Ah, faz esse formato assim. E um formato que demorou a ser moldado. Por quê? Se a gente for procurar umas pirâmides mais antigas do que essas grandiosas ali do complexo de Gizé, a gente pode falar, por exemplo, da pirâmide de Djoser. Anotei aqui. É uma das mais antigas que a gente tem, né, notícia. Inclusive, é considerada a primeira, né? Inclusive, supostamente teria sido um arquiteto chamado Imhotep. E isso é importante porque é o nome da múmia, do filme da múmia. Do filme da múmia. Vocês lembram? Imhotep. The creature is fully regenerated. Kitar mi faros. Aenilio is Syrian. Come with me, my princess. It is time to make you mine forever. For all eternity, idiot. Só que no filme ele não é arquiteto, né? Ele era um sacerdote. Sacerdote que gostava da cara, esposa Imhotep. do faraó, Imhotep podia ser tipo Diego da época, tá ligado? Podia ter vários. Aí... Mas... Então, essa pirâmide do Imhotep, né? A Djoser, ela tem essas mastabas bem definidas. Ela não é reta assim. Né? E tem outras também, outras menores, maiores, tem umas mais inclinadas, que são mais ao sul ali da África, ali já saindo do Egito, são bem mais inclinadas. Tem a pirâmide torta, torta curvada. Ou a curva? Curvada. Ela começa da base pro meio, ela vai em 53 graus. Quando chegou no meio, né, do meio pro topo, ela tem 47, ou seja, o pessoal foi construindo muito daquilo do empirismo que a gente tava falando. E chegou no meio... Aí viram que não vai dar certo. O arquiteto falou, Pois é. vai ter que diminuir. Aí, porra, o formato é bem diferente dessas que são mais famosas, né? Então, que são muito... eu vou botar a imagem aí, mas se por acaso eu não conseguir, eu vou fazer com a mão aqui, pra quem tá vendo a gente no YouTube. Ela vem assim, muito íngreme, aí depois no meio eles... Opa! Não, faz menor. Vai ficar mais fácil. E que alienígena ia fazer uma merda mal feita dessa, não é verdade? Não, senão, mas o alienígena, como é que eles fizeram igual em todas as partes do mundo? Meu irmão, nem no Egito elas são iguais. Nem no Egito elas são iguais. Mostra também o percurso que foi sendo desenvolvido para esses conhecimentos arquitetônicos das pirâmides. Sim. Essa pirâmide curvada aí é daquele faraó que construiu 3 pirâmides, não foi? O faraó Snefru, se não me engano? Ele construiu uma que desabou, aí construiu essa daí que ele teve que mudar o ângulo porque ela começou a ruir. Aí na terceira que ele acertou, que é a pirâmide vermelha, que é uma pirâmide bem bonita, assim, considerada até a pirâmide mais perfeita lá do Egito, que ela é muito bonita, assim, bem alinhadinha, bem bonitinha, e era revestida com uma cobertura vermelha também. Existem especulações que as pirâmides não têm as cores que elas têm hoje em dia, né? Hoje em dia ela tá com aquela cor natural da rocha, né? Do minério que ela Eu acho que já é consenso, não? Acho que é consenso que já é pelo menos as que elas eram principais... pintadas, muito provavelmente de branco, né? Não era pintada? Não, era o próprio calcário, né? Da rocha. Isso, isso aí, era um calcário liso, branco. Assim. Cara, você imagina... Alguns dizem até que o topo dela, o topozinho era de ouro. Ah, não, isso aí tu viu no filme da múmia.
O cara no finalzinho do filme, Não, o cara isso é pendurado especulação. naquela porra daquele balão segurando o diamante, o mundo se acabando, ele falou, meu diamante, meu diamante. O cara Não, arrisca era a vida ouro, pra roubar o potinho de topo da ouro. pirâmide. É. Mas, enfim, Cara, não sei... Eu não sei por que você falou esse negócio de pendurado na pirâmide. Eu vi a notícia recentemente de um cachorro caramelo que foi visto escalando uma das pirâmides. Eu vi, É ele mesmo? foi visto várias vezes, o cara com drone, o cara foi filmar com drone as pirâmides e tal, não sei o que, de repente ele viu um cachorro caramelo e não tava no meio não, o cara ele tava lá em cima. Ele tava lá em cima. Tranquilaço. Tranquilaço. Não, subiu e assim, aí- aquela porra. O pessoal assim, pô, temos que salvar o cachorro, tira ele de lá, caraca, o cachorro tá preso no alto da pirâmide, coitadinho. Aí do nada o cachorro desce, na moral. Cachorro caramelo preso, quem já viu o cachorro caramelo preso? É igual o gato, mano. O gato É. sempre inventa esse negócio de subir num lugar alto. Aí você fica desesperado. Quando você sobe, aí fala, e eu, hein? Te olha assim com desdém, tá ligado? Ué, dá licença, Sim. e desce sozinho. Se joga Esse lá gato de cima sempre e cai faz em isso. pé. É. Aí, mas voltando às pirâmides. Mas então, se não foram alienígenas, como que eles conseguiram fazer essas construções tão grandiosas assim? Não, mas a cara? gente vai cravar isso aí que não foi alienígena? Vai deixar em aberto? Eu gostaria. Vai te tomar no cu de você, rapaz. Tem algumas coisas que tornam a construção realmente muito difícil, né? Então, a princípio, cara, o que a gente tinha, né, de teoria, por exemplo, vamos começar por partes? Vamos falar, pô, como é que eles levavam essas pedras pra lá? Porque eram pedras usando a pirâmide de Kelpis, né, ou de Gizé como base, eram granitos, aliás, eram pedras de calcário de 2 a 6 toneladas e algumas peças de granito de até 60 toneladas, tá? Alguns estimam até 80. Então, assim, é realmente absurdo isso num lugar que a gente, usando todo o nosso estereótipo, né, a gente imagina que seja só areia. Mas, então, como é que chegava lá? A gente já tem bastante tempo que a gente acredita, né, que essas pedras que vinham de uma região mais ao sul, elas eram transportadas em barcos através do Nilo. Só que a distância dessas construções, não só do complexo de Gizé, né, mas de outras dessas construções, né, dessas pirâmides, elas são bem distantes do Nilo. Elas ficam mais ou menos 10 quilômetros. Né? Então, porra, realmente é um feito muito absurdo. Só que tem provas agora de que existiu um rio paralelo ao Nilo há muito tempo. Um braço do Rio Nilo, né, na verdade? Exatamente, que é um braço que sai lá de cima, lá do norte, né? Aliás, do sul e descia pro norte, né? No norte é mais baixo. É o Baixo Egito no norte. Isso, Alto Egito isso. embaixo e O delta ali, Baixo né? Egito em ele cima. desa- Por isso que é confuso, né? Sempre confundi isso, é por causa do Nilo, é porque ele vem do sul em direção ao norte, onde ele deságua, né? Onde tem o delta lá. Então essas pedras vinham do sul. Mas assim, paralelo a ele, né? Tem o Nilo aqui e ele era paralelo. Uma coisa interessante é que todas essas construções que a gente sabe que são necrópolis, né? São vales de sepultamento, né? Bagulho Todos de eles- gente morta. Essa é a palavra. a Eram expressão que você cemitérios. queria, Eram de nada. cemitérios de gente importante. Era onde Né? os góticos do Egito Antigo iam pra... É isso, tirar o- pessoal. Vários góticos ali iam Pra pra lá beber beber catuaba. vinho, né? Beber vinho, É isso aí. Então, todos eles, todos esses cemitérios, vamos dizer assim, eles ficam a oeste do Nilo. Por quê? Dentro da cultura deles, né, da religião deles, o pôr do sol é associado à morte e o nascer do sol é associado à vida. Né? Tem toda a questão de Ra, quando o sol nasce é porque Ra acabou de nascer e quando ele se põe, ele é um idoso que está morrendo. Tem essa simbologia. Então é sempre voltado para o norte do Nilo. O norte, oeste do Eu acho Nilo. que isso aí foi uma desculpinha conveniente. Quando eles terminaram de construir tudo, eles ficaram tudo do mesmo lado. Aí alguém Pois veio, é, não, né? então vamos inventar Justamente. um treco aí, entendeu? Pra Mas falar que- mas aí, na verdade, se você vê a marcação onde ficava esse rio, que foi chamado de Aramat, né? Todas elas são muito próximas desse rio. Principalmente o complexo de Gizé, que é as maiores que é o mais ao pirâmides do norte Egito. ali. Exatamente. Eu Então, vi assim, o mapa. Ele Não, é bem não característico, dizendo né? que foi fácil levar essas pedras pra lá, mas assim,
foi, de longe, muito mais simples do que a gente imaginava. Pô, antes dos egípcios construírem pirâmides, eles já construíam diques, né? Aquelas obras para mudar o curso do Rio Nilo, para conseguir regar as plantações. Né? Exatamente. As primeiras civilizações ali que utilizaram... Uma coisa que é impossível negar, que eles tinham essa habilidade de controlar, né, esses ramos aí do Nilo. Pois é, além desse braço extinto aí do Rio Nilo, eles também criaram canais artificiais de propósito também, para ajudar não só a construir pirâmide, mas com a agricultura, comércio, tudo que eles precisavam fazer. E aí o ouvinte pode estar se perguntando, tá, tinha um rio ali, mas o quê? Botava a rocha dentro d'água e ela flutuava? Não. Sim. Obviamente que não. Ela... Era os aerolitos. Ela vai... Oi? Você falou aí? Os aerolitos lá do Chapolin. Tipo, tinha falado hieroglifo, que era justamente o argumento que eu ia usar. Não, pô, ele subiu na pedra, a pedra saia voando. Nunca viu Chapolin, não? Mais uma referência milênio aí, Ju. Mas então, existem até hieróglifos da época, né, que foram deixados como registros ali, dos próprios egípcios na construção de grandes obras, utilizando um trenó. Então não é que eles usavam o rio para transportar, colocavam um bloco aí de 60 toneladas, igual o Felipe Sampaio falou, em cima de uma jogada, de uma canoa. Não, na verdade eles usavam a terra que estava mais úmida para empurrar trenós, né? E esses trenós, sim, você colocava a rocha em cima, né, para deslocar entre esses 10 quilômetros que a gente falou, que na verdade era mais próximo porque o rio estava mais próximo. Muito mais, Muito mais próximo. Mas assim, as pedras realmente vinham pelo rio em grandes navios, entendeu? Eles tinham um sistema de flutuação específico e tal, mas realmente assim... É o tal do lastro. Igual o último episódio aí. O navio tá leve, bota a pedra de 70 toneladas aí. Cara, eu tinha citado já um livro aqui, né, que é o Último Rei do Egito, e ele descreve um pouco sobre isso aí, no caso, é um livro bem antigo, eu acho que é dos anos 80 ainda, então eu acho que nem... De 3000 de Cristo, né? Então, o autor, ele fala sobre a possibilidade deles criarem um canal artificial até o interior de pirâmides em certas ocasiões, entendeu? Então, mas a gente vê que assim, até faria mais sentido, seria mais simples, né? Eles desembarcavam esse material e eles molhavam a areia e levavam, tem desenho, tem hieroglifo mostrando isso, né? Eles puxando esse trenó com as pedras ali na representação, é até uma estátua inteira que tá ali, e tem alguém molhando na frente, tipo assim, compactando a areia para poder passar. A gente tá falando da civilização que construiu aqueles grandes complexos de templos, como Abu Simbel, e aqueles obeliscos enormes que ornamentavam lá as cidades, os templos, foram retirados das mesmas pedreiras até que as pedras para construir as pirâmides, e eles davam um jeito de transportar esses obeliscos também. Como é que se transporta um obelisco gigante, transporta uma pedra gigante também. Tipo, eles já tinham expertise em fazer isso, né? Na hora que foi construído. Exatamente. Mas tem a questão também, como é que eles construíam, como é que eles empilhavam essas pedras, né? Não é só levar até lá. Como é que eles faziam isso? Lego. Porque eu acho que essa é a maior pergunta. Não, aí já foram os OVNIs. Eles só levaram. Aí sim. Com um collab aí entre eles. Aí também é um conhecimento de arquitetura muito foda, né? Os caras do Imhotep. Sabiam. Do Imhotep. A palavra arquiteto em grego, acho que é chefe da construção, um negócio assim, né? E os caras tinham status era quase um nobre, né, para a sociedade egípcia. Eles tinham um status muito elevado, porque eram os camaradas que sabiam construir essas construções que marcavam a sociedade egípcia. E, poxa, isso representa um conhecimento de milênios, né, acumulado e transmitido também, de geração após geração, e permitiu essas construções incríveis, né? Não dá para não dizer que eles tinham um conhecimento arquitetônico gigantesco. Mas vocês querem saber quem, além de nós, especulou muito sobre a construção das pirâmides do Egito? O nosso queridíssimo Heródoto. Tá? Então não é só agora que o pessoal tá, porra, como é que fazem isso? Não, o Heródoto, ele já tinha falado. Ele de novo aí, com seus números mágicos, que eu já vou citar aqui, né? Ele falou que teriam sido utilizados aí, talvez até 100 mil servos ou escravos na construção das pirâmides, né? E apesar de a gente já saber hoje que esse número ele é muito exagerado, né, a gente pode especular, né, e aí daí vocês vão achar, tá, em livros, em documentários, na internet, várias formas de engenharia, como o Felipe Sampaio está falando, para fazer esse tipo de coisa, tá? Uma delas, que é uma que eu achei interessantíssima, foi a construção a utilização de contrapeso, tá?
Então, conforme eles iam colocando os blocos ali, eles iam usando a própria estrutura da pirâmide para fazer igual um elevador, né? De um lado você tinha um bloco ali, preso ao bloco que você queria subir, e aí, além desse contrapeso, você tinha pessoas empurrando ou puxando aquele bloco, né? E conforme a pirâmide ia subindo, eles iam usando a própria estrutura. Igual hoje, quando vai fazer um prédio, o pessoal não bota um guindaste preso no prédio, tá? Então, utiliza-se a própria massa daquilo ali que estão construindo para sustentar os próximos blocos, né? É provável que tenham sido utilizadas a combinação de várias técnicas diferentes e que não existiu uma técnica só. Tem aquela ideia de que eles faziam uma rampa, né, para ir empurrando os blocos, principalmente para construir a base da pirâmide. E aí depois a própria rampa era desmontada e a matéria-prima da rampa servia para continuar construindo a pirâmide. E aí tem aquela ideia lá da rampa em espiral, né, também. Isso aí. Porque, assim, na verdade, parece que a teoria mais aceita, assim, que é mais recente, é que tinham duas etapas muito bem definidas. Porque se fosse realmente só uma rampa reta, até o topo, essa rampa teria mais de 1,5 km. Assim, não é viável, né? Ela seria, tipo, teria mais material na rampa do que na pirâmide para poder fazer essa rampa. Então, na verdade, eles faziam a base com esse sistema de contrapeso e tal, né? Inclusive, esses pesquisadores... Eu esqueci agora o nome deles, eu não anotei. Mas, enfim, esses pesquisadores, o que reforça essa teoria de rampa, de polia e tal, de contrapeso, é que em algumas passagens verticais tem marcas nas paredes, assim, como se alguma coisa... várias pedras tivessem passado arranhando ali, entendeu? E depois disso, começava-se no meio dela, mais ou menos, começava-se um outro processo, né, dessa espiral ali onde eles iam, né, construindo ali de uma forma diferente do começo. Então era bem adaptado mesmo. E pra gente falar que essas análises de radar não é só coisa de maluco, análises semelhantes foram usadas para descobrir estruturas ocas, né, por dentro da pirâmide que poderiam ser usadas como túneis para chegar ao topo, levando pedras menores para finalizar o topo da pirâmide. Então, existe aí também um conhecimento muito grande em técnicas de construção que foram empregadas. Provavelmente várias técnicas, e isso é a dificuldade de descobrir como é que as pirâmides foram construídas, porque várias formas diferentes foram utilizadas para que elas fossem construídas. Não era da noite pro dia, né? A gente tem aqui, por exemplo, as pirâmides de Khafre, Mycerinus e a grande pirâmide de Gizeh, essas que a gente está repetindo aqui o tempo todo, né? Elas foram construídas durante toda uma dinastia. Então não foi questão de 1, 2, 3 anos que construíram a pirâmide ali, né? Essa quarta dinastia ela foi de 2686 a.C. até 2160. Então toda uma transição de faraós, de famílias reais que foram investindo naquilo ali. Por serem uma sepultura, vamos dizer assim, né, de um faraó, a gente pode achar que o faraó morreu, faz uma pirâmide. Não, pô. O cara passava a vida toda fazendo, pô. E não só construía, ele juntava riquezas para poder enterrar lá dentro, para ir levar para outra vida. Então, assim, em muitos casos, essa preocupação com a pós-vida era muito maior do que a própria vida. O cara passava o reinado dele construindo a pirâmide e adquirindo e acumulando riquezas para poder levar, pô. Então, era um trabalho de uma vida. Tá entendendo? E assim, falando em trabalho, o Campos comentou aí sobre servos ou escravos. Você quer falar, porque o Campos trabalha pra caraca. Falando em trabalho, você tá atrasado, tá na hora, vai trabalhar. Cara, olha só, vocês falaram sobre essa relação, né, de servo ou escravo e tal, e eu percebi, cara, que isso é uma constante. Parece que tem pessoas que fazem questão de falar que não eram escravos, como se isso fosse bem importante. Eu, particularmente, não acho que seja. Entendo que a visão do que é um escravo, ela depende muito de onde e quando a gente está falando, né? Escravo não é só a pessoa que foi escravizada aqui no Brasil durante, né, o período ali, né, da escravidão das pessoas negras aqui no Brasil. Moderna, né? Não é só isso. Tá? Então, tem outras formas de escravidão, de outras formas, né? Mas, enfim, poderia até, sei lá, ser uma outra forma de se pensar isso, né?
Mas eu acho que existe uma preocupação muito grande em falar que esses caras não eram escravos. Vocês tiveram essa impressão também? Eu tive. É porque os caras recebiam pagamento em cerveja, pô. Isso aí não pode ser escravo. Alguém que recebe pagamento de cerveja. Aí, tipo, eu vi que tem uns achados arqueológicos, né? Alguns arqueólogos falam assim, não, mas na área ali do entorno existiam vilas de trabalhadores e a gente achou muitos restos de comida, até de proteína, muita... A gente viu ali nas ossadas, né? A gente fez uns exames e eles se alimentavam bem. Ah, então não é escravo? Pô, é porque o conceito eu acho que é diferenciado, peraí, pô. né, cara? Não, beleza. A gente pode chamar de servo, então. Mas eu acho que essa questão de, tipo, de enfatizar que eles não eram escravos, eu acho meio merda, na real. Porque eu não acredito que, mesmo que fossem pessoas especializadas, que eu acredito que não eram todos, eu acho, muitíssimo difícil, né? Eu acho que existia um grupo de pessoas especializadas, né? E existiam pessoas de uma casta inferior, né? Que carregavam peso, tá? Eu acredito piamente nisso, lógico. E eu não acredito que essas pessoas faziam isso, de maneira livre, que elas faziam porque elas gostavam, que elas queriam. Nossa, meu maior sonho é carregar pedra para ajudar a construir a pirâmide do faraó. Pô, o sonho eu acho difícil, mas enfim. Porque o conceito assim, é um pouquinho diferente, né? O escravizado ele é principalmente um prisioneiro de guerra. Alguém que foi derrotado e levado como escravo, vendido. O servo, ele faz parte daquele próprio povo ali e ele não tem escolha. Para ele sobreviver, ele se coloca no regime de servidão. Mas é trabalho compulsório, das duas formas, né? É um tipo de trabalho que a pessoa não escapa. Um trabalho compulsório hoje, sem os direitos trabalhistas, ele não é um trabalho análogo à escravidão? É verdade. Então por que esses caras não podem ser considerados escravos? Então, esse que é o meu pensamento. E eu acho assim que é meio estranho essa preocupação de frisar que eles não são escravos. Mas, cara, eu acho que eu já estou há muito tempo nesse tópico aí. Mas eu acho que dentro da complexidade da sociedade egípcia, com certeza houveram pessoas em regime de servidão, de trabalho compulsório, construindo essas pirâmides, mas eu acho que não só. Ainda mais pela grandiosidade dessas construções. A necessidade de mão de obra para isso deve ter suprido várias formas até de trabalho para construir. E tem um outro lance também que é a organização desses trabalhadores, que é um feito tão incrível quanto construir a própria pirâmide, né? Se organizar essa massa de gente, manter isso coerente, funcionando, também é um feito bem interessante para uma... Muito chicote, com certeza. Além de ser um feito de coesão social, de coerção também, né? Como você falou. Não, a gente tem que falar também que esses caras achavam que os reis deles, né? A gente chama de faraó, né? Mas não era nem uma palavra que eles usavam, né? Mas enfim, eles realmente achavam que aquele líder ali, aquele rei, na verdade era um deus, né? E assim, a gente não pode falar por todos os indivíduos e por todo o período né? Todas as dinastias, mas a gente pode dizer que, assim... É senso comum que, em alguns momentos, essas pessoas se apresentavam como deuses, né? Sim. E eles eram aceitos como tal. Até porque o deus Osíris teria sido o primeiro faraó dentro da mitologia. Então todos os subsequentes seriam descendentes diretos. Eu queria falar um pouquinho de números, já que a gente está falando dessa massa de trabalhadores. Fale números. A gente falou que Heródoto aqui estimou em 100 mil trabalhadores. 5, 27, 82. Bingo, exatamente. Então, a gente tem estimativas mais atuais, que são muito mais precisas, que vão falar que na construção das pirâmides de Gizé, tá, trabalhou entre 20 e 40 mil pessoas. Tá? Então, bem menos aquilo ali que o Heródoto tinha estipulado. Né? Como sempre. Como sempre, né? Poxa, vamos dar uma margem de erro pro cara aí, uma margem de erro de 4 vezes mais os números, né? Mas vamos lá. Para aquele ouvinte que ainda tá um pouco cético, né, de achar que pessoas não são capazes de transportar grandes massas, fiz um cálculo cético sobre pessoas fazendo coisas que a gente consegue ver, mas que acreditam em alienígenas. Tá certo. Exatamente. Aí eu fiz um cálculo aqui. O pessoal prefere acreditar, né? Eu gostaria de acreditar que existe alienígenas. Eu acho que isso é o oposto de cético, então. Mas vamos lá. Eu trouxe alguns números aqui, um cálculo interessante para convencer essa galera aqui. Um paralelo aqui. Existe um caminhão, tá? Chamado rodotrem. Que é aquele caminhão que tem a cabine e ele puxa duas caçambas, né? 2 eixos de caçamba ali, tá? Em cada país, esse rodotrem, ele é normatizado. Aqui no Brasil, né, o limite de peso de um caminhão desse é de 74 toneladas.
Tá? Escolhi ele especificamente por causa do peso que a gente veio falando. Peso de pedra aqui, né? Felipe Sampaio falou 60 toneladas, 70 toneladas. Mas Tá? E ele, contando com o caminhoneiro? porra, Faz bastante diferença, dependendo Porra. do caminhoneiro. faz bastante diferença. Tá? E aí eu botei aqui, cara, se pessoas fossem puxar este caminhão, tá? E aí cheguei ao meu seguinte cálculo. Cada pessoa em média consegue puxar cerca de 100 quilos em algo em atrito direto com o chão, tá? Então precisaríamos de 740 pessoas para puxar esse caminhão. Se ele não tivesse rodas, primeiro ponto, tá? Se ele tivesse rodas, a força necessária para vencer o atrito seria de 14.500 newtons. Para isso, né, a gente faz uma média aí de cada pessoa puxando entre 200 e 300 newtons para Telecurso, fazer Luiz. força. Teremos aí 58 pessoas. Então veja bem, é uma coisa muito plausível 58 pessoas puxarem esse peso de 74 toneladas sob efeito de rodas, tá? Ou sob efeito de trenó sobre a areia, tá? Isso aqui só para mostrar a Roda não, possibilidade não tinha. Roda não tinha, mas o trenó, Sim, mas isso... com areia molhada compactada, Uhum. né? Com certeza o atrito é bem menor. Isso aqui é só para mostrar a plausibilidade da coisa. E para finalizar aqui, rapidinho, o cálculo, né, eu coloquei agora num ângulo de 7 graus, né, que o Felipe Sampaio falou que uma das especulações é que sejam rampas, né, que vão ligando. Coloquei uma rampa aí de 7 graus, né, a rampa teria entre 300 e 500 metros de comprimento. Precisaríamos de 924 pessoas, sem um contrapeso, para puxar blocos de pedra de 74 toneladas. Isso é totalmente plausível, né, já que a gente mostrou que as estimativas atuais envolvem dezenas de milhares de pessoas, né? entre 20 e 40 mil pessoas trabalhando nessa pirâmide. Então, pessoal, vocês podem até querer acreditar em alienígenas, tá? Mas não vem dizer que era impossível fazer aquilo que seres humanos fizeram, tá? Porque isso é uma falta de respeito com a história humana, com os nossos ancestrais aí, que conseguiram tanta coisa maneira, né? Até porque os alienígenas curtem mesmo deixar desenho em plantação, abduzir vaca, ficar pregando peça em piloto de avião. Construir pirâmide. Só abduz bêbado. É impressionante. Mas, cara, olha só, sabe por que eu fico mais revoltado com essa parada dos alienígenas? É que assim, a pessoa vem com isso como se fosse uma solução. Não, ninguém sabe como construíram as pirâmides, mas eu sei. Foram alienígenas. Tá bom. Como os alienígenas construíram as pirâmides? Continua a pergunta, cara. Não responde nada, não resolve nada. Ah, não, porque eles têm a tecnologia pra isso. Tá. E qual é? Qual? Porra, continua não respondendo, mano. Então, assim, sei lá, é uma resposta muito merda. Pessoal, esse foi o episódio de hoje sobre essa grande notícia, essa grande descoberta aí que fizeram sobre as pirâmides do Egito. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Cara, vai ser muito foda se alguém descobrir que é tudo verdade esse troço. Abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu.